Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mito da caverna desse senhor aqui, um dos grandes filósofos da história da filosofia, o grande Platão. Platão, para começar, então, ele viveu ali entre 428 e 27 até 348 e 347 a.C. na Grécia, especialmente em Atenas. O Platão, ele é um dos grandes discípulos de Sócrates, né? Então ele é um dos grandes primeiros pensadores da história ocidental. O Platão, ele escrevia os livros dele em formato de diálogo, o que deixa a leitura dele muito mais corrida, de uma forma muito mais fácil. Um dos livros principais do Platão era esse aí, A República, onde ele vai falar de uma série de assuntos, mas principalmente de justiça e de qual seria a melhor cidade possível. É nesse livro também que um dos capítulos, também conhecido como o livro 7, vai contar o mito da caverna, ou a alegoria da caverna. A grande pergunta do Platão, quando ele vai falar sobre o mito da caverna, é: como é possível conhecer o mundo? O que ele está pensando, gente? Ele está pensando basicamente o seguinte: se eu estou buscando justiça, e se eu estou buscando criar uma cidade melhor, uma cidade perfeita, eu primeiro preciso saber quem é que vai governar. E essa pessoa que vai governar, ela precisa entender como ela conhece o mundo. Ela precisa fugir daquilo que é mentira ou daquilo que é duvidoso para tentar encontrar a verdade. E é só por meio da verdade que essa pessoa vai conseguir governar. Daí, o Platão vai, de uma certa forma, dividir a nossa possibilidade de conhecimento em dois mundos. O primeiro desses mundos é o mundo sensível, que é esse mundo que a gente habita, que é diferente do outro mundo, que é o mundo inteligível. O mundo sensível, o Platão vai considerar sendo como o mundo das aparências, das cópias, certo? Então esse mundo que a gente vive é um mundo de aparências, é um mundo de cópias. Enquanto que o mundo inteligível vai ser para o Platão o mundo das ideias e das essências. É nesse mundo das ideias e das essências que a gente tem que buscar a verdade. É nesse mundo das ideias e das essências do qual nós viemos, onde habitam as nossas almas, essencialmente, e é para lá que nós voltaremos, uma coisa bastante parecida com o cristianismo que a gente conhece, com o espiritismo e por aí vai, já está ali no Platão, lá na Grécia Antiga. Bom, o mito da caverna é essa imagem aqui. Nesse mito, o Sócrates está lá, que é um personagem do Platão, conversando, e ele vai contar o mito da caverna da seguinte maneira. Você tem uma caverna, claro, e dentro dessa caverna você vai ter uma série de homens que estão presos por grilhões, correntes. E eles passaram a vida deles inteira assim. Eles estão olhando para uma parede. Atrás dessa parede você tem algumas pessoas com formas passando e uma grande fogueira no fundo que está refletindo essas formas em formato de sombra na parede da caverna. E essas pessoas estão vendo aquilo, acreditando que aquilo é o mundo, que aquilo é a verdade, que aquilo é a realidade, né? Um belo dia, um desses homens que passou a vida dele inteira presa por esses grilhões percebe que a corrente dele está solta. E ele começa a se questionar. E a questão dele vai ser: por que eu estou aqui? O que tem lá atrás? Por que eu não olho para trás? E aí ele vai se desvencilhar dessas correntes e vai decidir sair da caverna. Quando ele sai da caverna, ele encontra o mundo exterior e ele é tomado por um espanto muito grande. Sabe quando vocês estão dormindo e aí alguém vai lá e liga a luz e você sente aquela dor nos olhos? Esse cara que saiu da caverna também sentiu isso, porque o encontro com a verdade é algo bastante doloroso. Então vamos ver mais ou menos o que essa imagem está trazendo pra gente. Olha só, aqui a gente tem aquelas pessoas que estão aprisionadas, presas por aqueles grilhões. Aqui a gente tem as cópias do real, ou seja, as sombras que as pessoas estão vendo ali na parede da caverna. E aqui nós temos o homem com o espanto, o homem espantado, né?
A saída da caverna vai significar para o Platão uma coisa muito importante e que todas as pessoas deveriam fazer, mas que nem todas são evoluídas o suficiente para conseguir, de acordo com Platão, é claro. Então a gente vai ter aqui a caverna, que vai estar representando então o mundo das aparências, o mundo das cópias, que é o mundo no qual a gente vive, como eu já disse lá no começo. A gente vai ter as sombras, que é aquilo que nós tomamos por realidade, que nós estamos acostumados a observar, e aí nós tomamos essas coisas todas que estão aparecendo ali por algo verdadeiro. Os homens aprisionados são aqueles que acreditam que aquele recorte de vida é a realidade. Isso na filosofia hoje vai ser chamado de senso comum. A pessoa que acredita que as coisas são muito simples, preto no branco, sabe? E que não existe muito além disso. O homem que se liberta possui uma coisa chamada de atitude filosófica. Ou seja, essa atitude filosófica nada mais é do que o questionamento que vai levar ao espanto, que é o primeiro passo para uma reflexão verdadeira. E é essa reflexão que vai nos levar ao mundo exterior, que representa aqui no mito da caverna o mundo das ideias, onde a realidade mesma se encontra. Então, para o Platão, a gente só vai conseguir encontrar uma forma de conhecer racionalmente se a gente seguir esse mesmo processo que segue esse homem que se liberta da caverna. Ou seja, ele vai ter que se questionar e perceber que aquelas sombras podem não ser a verdade. Ele vai ter que ter a coragem e a atitude filosófica de se libertar dos grilhões, sair da caverna e de encarar a dor, o espanto, a dor da luz do sol. E aí sim vai ser possível que ele conheça realmente aquilo que existe. Para o Platão, dentro da República, isso vai ser muito importante, porque é só esse cara que sai do senso comum e alcança a reflexão filosófica que vai conseguir verdadeiramente governar uma cidade. E ele vai se tornar, então, o rei filósofo. Mas isso fica para uma outra vez. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Valeu, gente!